Clube de Regatas Vasco da Gama, uma torcida fantástica, uma paixão, um amor que eles têm e a forma que eles se entregam no jogo. Vamos embora começar rodando os lances. 2 jogos, né? Que foram errados. 5 pênaltis. Foram 5. 4 centroavantes. 4 centroavantes perderam. Yuri, Gabriel, John Kennedy e Veguete. Os 4 que tem 9 nas costas. São 2,99. 2,9. E o Canóbio que se esperava, tinha certeza que ele fosse fazer. Então, tanto que ele era o último. 9 pode perder pênalti? Né? 9 pode perder pênalti? Não, os caras treinam pênalti, por isso que bateram, né? Mas caso, eu vou mais longe. Vou mais longe. Nos últimos 16 jogos do Fluminense, centroavante só fez um gol. Foi o John Kennedy contra o São Paulo, na vitória de 6-0. Os outros podiam centroavante. O Cano mas já no fez. No Vasco, o Verratti fez o gol da vitória, que pode levar ao título. O Verratti é um dos mais fantásticos cabeceadores que eu vi na vida. E o Pelé me ensinou que isso não é que eu subo mais que os outros, não. É o tempo da bola. Sim. Ele chega no tempo, o Verratti chega no tempo da bola, é impressionante. Então ele fez o gol da vitória lá. Então, e a tendência, né? Aí valeu, né? Agora, vamos ouvir o Diniz sobre o Maracanã. O velho e bom Maraca tem que ser falado. O jogo é diferente no Maracanã, cara. É um espetáculo no Maracanã. Fala, Diniz. É muito difícil. Existe uma predileção, acho que geral, por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar aqui, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. Então, quando você junta tudo e assim, os jogadores foram muito determinantes nisso, para aproveitar essa atmosfera e serem favoráveis, assim, sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá, e nesse momento, principalmente se a gente precisa, igual no jogo, fazer gol e o jogo acelere, o Maracanã hoje reúne condições melhores do que São Januário para a gente praticar o nosso jogo. Aí está no psicólogo de volta. É impressionante como ele muda, né? É psicólogo formado, tão inteligente. Gente, a capacidade dele falar, explicar o porquê do Maracanã, isso dá um São João. Dentro do campo ele enlouquece. Então, nesses 4 times, eu joguei contra eles todos. O Corinthians na final, o Cruzeiro final, o Fluminense semifinal e com o Vasco a final de 79. A torcida do Vasco e do Corinthians é um negócio impressionante, os dois, porque é uma disputa dos dois de vibração. Jogamos contra o Vasco no Maracanã, era um negócio assim, impressionante. Eu estava dizendo para ela que o Corinthians também, o Corinthians aqui em São Paulo, a torcida é um negócio, invadiu o Rio e depois invadiu Porto Alegre na final com o Internacional. E quando você vai enfrentar um adversário desse, na casa deles, que tem a torcida, do Flamengo, falando do Flamengo, que vem aquele tal de Mengo, né? Ou vem o Timão, ou vem o Vascão, jogar contra eles é muito complicado. Tu joga contra 12, na realidade, contra o time, e a torcida que pega do Vasco e do Corinthians vai ser uma coisa linda de ver. Esse negócio dos 2 jogos vai ser uma coisa linda. Chega uma informação agora, oficial, estão assistindo o programa, chega uma informação oficial da direção do Maracanã, que serão 90% dos ingressos para o Vasco e 10% para o Corinthians. Se cabe 70 mil pessoas, tem lugar para 7 mil corintianos. O senhor, muito obrigado pela informação, muito obrigado por ter ligado, para passar a informação, mas eu não gosto. 7 mil corintianos já estão lá. Mas na verdade, diretores do Vasco. 7 mil corintianos já tem lá no Rio de Janeiro, 7 mil corintianos. Tem que ter princípio lá quem vai pra lá. Eu não sei por que houve isso, Galvão. Ainda vou me informar até o momento dos jogos, porque é o seguinte: a final já estava marcada para o Maracanã. Mesmo que não tivesse time carioca. Se não tivesse o time carioca, se fosse no sorteio tivesse dado, sei lá, Corinthians e Cruzeiro, não ia ser 50%. Por que precisa agora, precisa ser mais Vasco lá e mais Corinthians aqui? Eu não entendi essa história. Porque são 2 jogos da final. Exatamente.
Exatamente. Então um time não ia jogar em casa. Porque estava definido. Já estava definido antes, não Que ia estava? ser no Maracanã. Era Maracanã. Sim. Não precisava nem ter 2 times carioca, não. Não, exato. Então um ia time ser na lá. final A não ia jogar em Libertadores vai ser em Lima. Gente, Não interessa. tá errado. Não interessa quem vai jogar, né? Não é em Lima, Libertadores, está definido? Independentemente de quem for lá. Mas é um jogo meio só. a meio, num jogo só. Aqui eram 2. Aí, ao invés do Maracanã estar resolvendo, agora você está dizendo que o Maracanã que decidiu isso, a reunião de manhã foi entre os diretores. Quando é que vão fazer? 10%, aqui cabe 40 mil, eu te dou 5%, lá cabe 80, eu te dou 5%, então lá vai ser isso, vai ser aqui. 5%. Mas assim, é que a decisão era de que seria lá, independentemente de ter um time carioca. Deixa eu então eu acho que explicar os uma ingressos coisa. podiam ter outra distribuição. Eu enlouqueci Aqui, dizendo lá. que não é isso. No meu ouvido aqui. Sim. É sim, porque é assim. Foram sorteados os jogos. Sim. Os jogos colocaram Corinthians contra Cruzeiro Sim. e Vasco contra Fluminense. Mas a decisão da final ser no Maracanã já existia. Sim. Então, se no sorteio tivesse sido Corinthians e Vasco, Cruzeiro e Fluminense e Cruzeiro, e Corinthians tivesse ganhado, a final já estava marcada para o Maracanã. No Então, dia Não, mas 21. não E são 2 jogos? Um time não ia jogar em casa. Foram sorteadas as 2 semifinais. E qual semifinal seria Sim. o jogo da volta? Mas, independente, porque a vantagem do sorteio de Vasco e Fluminense? Para mim, eu entendo como a decisão marcada para o Maracanã. Mas então, gente, presta Não é uma atenção. decisão, Se são não- 2 se jogos. fosse- Não, se fossem 2 jogos. Os 2 jogos seriam no Maracanã, ia jogar 2 vezes no Maracanã. Se a final fosse Corinthians e Cruzeiro. Isso. O Corinthians, o primeiro jogo na arena do Corinthians. Aí a final era no Maracanã, o Cruzeiro não ia jogar em casa, ia jogar fora contra o Corinthians e ia jogar no Maracanã. Ou os 2 jogos seriam no Maracanã. Se não tivesse nenhum carioca. tendência Uma seria final essa. carioca Os não 2 podia jogos ser, no Maracanã. porque um final carioca não podia ser, porque eram 2 cariocas brigando Não, por uma vaga na então foi final. decidido só na semifinal, o Maracanã. Não, você está falando que foi decidido antes. Foi decidido antes? Foi antes da semifinal? Foi decidido? Foi decidido antes das 2 semifinais. Então, Pronto, Mário Jorge, você que está falando a mesma coisa que nós. Foi decidido antes das 2 semifinais. Sim. Botaram as semifinais, caiu desse jeito. Não, mas isso faz sentido. Foi o A gente tá sorteio que discussão- decidiu, mas o que nós estamos. Ele não para aqui, cara. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: teve o sorteio das semifinais e teve o sorteio do local. O sorteio do local foi antes do sorteio dos clubes. Se o sorteio dos clubes tivesse colocado um time que não fosse Fluminense, carioca, Corinthians, Vasco e Cruzeiro. pronto, Fluminense, Corinthians, Vasco e Cruzeiro, tivesse classificado Cruzeiro e Corinthians, a final seria no Maracanã. Mas são sido finais, sorteado. são 2 jogos. Isso é 2 jogos. Isso aqui não Dois faz do Maracanã. sentido. Então, ou seriam É os isso que não 2 faz jogos no sentido. Maracanã, ou um dos Exatamente. times não ia jogar em casa. É. Caramba.